Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 8º. Continuação das práticas interiores. Fazer tudo com Maria. É necessário fazer todas as ações com Maria. Para isso, devemos pôr os olhos nela, em todas as nossas ações, como no modelo acabado de toda virtude e perfeição. É o modelo formado pelo Espírito Santo numa simples criatura, para nós o imitarmos, na medida das nossas limitadas forças. É preciso, portanto, que consideremos em cada ação o modo com o qual Maria a fez ou faria se estivesse no nosso lugar. Então, o que ele nos aconselha para seguir fielmente essa devoção é sempre olhar para Maria em todas as nossas ações, tentar meditar como Maria agiria nessa situação. Para fazer isso, a gente tem que conhecê-la. Como Maria agia nas situações? Como eu vou conhecer? Eu vou ter que examinar e meditar as virtudes que ela praticou durante a vida. Assim, o que pode nos ajudar muito é ler os escritos que falam de Maria. O livro Mística Cidade de Deus, que fala muito sobre Maria, que é Mística Cidade de Deus, é Maria. O livro da Maria Valtorta, o Evangelho como me foi revelado da Maria Valtorta, também fala muito de Maria, como ela agia nas situações práticas. Porque assim, a gente pode meditar sobre a fé dela, ela tinha muita fé, humildade, pureza, ela era silenciosa, mas é muito mais fácil meditar se a gente tiver casos práticos da vida dela para meditar. Então, tem no canal Fiat Voluntas Tua Brasil, tem a leitura dos livros, tem a Mística Cidade de Deus, tem o Evangelho já tem alguns capítulos do Evangelho como me foi revelado da Maria Valtorta, e pode ajudar muito. E eu vou ler um livro agora, depois que a gente terminar de ler o tratado, sobre a fé de Maria e sobre a humildade, um livro de um padre que fala sobre isso. Então, para isso devemos examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou durante a vida, particularmente. Aí também tem o livro A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala muito da mãe dele. Também está no canal Fiat Voluntas Tua Brasil, a leitura do livro. Devemos então examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou. A sua fé viva, pela qual acreditou sem hesitar na palavra do anjo. Acreditou fielmente, constantemente, até o pé da cruz no Calvário. Então, a fé de Maria é inabalável. Ela acreditou em tudo que Deus revelou para ela. Tudo. Então, quando o anjo chegou para ela falando que ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Deus, mesmo virgem, ela ia conceber, ela não hesitou. Ela não duvidou do poder de Deus. Ela acreditou em tudo. Ela nunca duvidou de nada. Até no Calvário, a fé dela em Deus nunca foi abalada. Ela nunca teve dúvida nenhuma em relação a nada que acontecia na vida dela. Mesmo ela sofrendo as maiores dores, ela continuava com a fé inabalável. A sua humildade profunda, que a fez esconder-se, calar-se, submeter-se a tudo e pôr-se no último lugar. A sua pureza toda divina, que não teve jamais terá igual sob o céu. Enfim, todas as demais virtudes. Lembremo-nos
torno a repetir, que é Maria. Maria é a grande e única forma de Deus. Ela é o modelo, própria para formar imagens de Deus facilmente em pouco tempo. Uma alma que achou deveras esta forma e nela se perdeu, em breve se transformará em Jesus Cristo, que este molde representa ao natural. Então, imitando as virtudes de Maria, que é o modelo perfeito, a forma de Deus, nós facilmente, em pouco tempo, formaremos as imagens de Deus. E assim, essa meditação das virtudes de Maria tem que ser uma constante na vida. Tem que estar sempre, em todos os atos, em toda a vida, meditar sobre as virtudes dela. Sempre estar conversando com ela, pedindo auxílio, rezando e pedindo que ela nos mostre como agir em todas as situações. Ela vai ajudar, com certeza, ela ajuda. E estudar. Meditar, estudar. Para meditar, eu preciso estudar. Então, eu leio um livro que fala da vida de Maria, das virtudes dela, e vou meditar sobre aquilo que eu li, sobre aquela verdade. E aí eu vou conseguindo aplicar na minha vida imitando os modos dela. Então, agora eu vou ler o livro A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, do Francesco Bamonte. Ele vai falar agora sobre a fé de Maria. A Virgem Maria venceu Satanás pela sua fé inabalável. A Virgem Maria venceu Satanás com a fé e, no decurso da sua vida terrena, repeliu todos os seus assaltos furiosos precisamente com o poder da fé. Embora seja imaculada e cheia de graça, desde o primeiro instante de sua existência, Maria não foi exonerada da luta e do sofrimento. Aliás, nenhuma criatura humana enfrentou provações e provas tão terríveis como ela. Justamente porque, como já vimos nas primeiras páginas deste texto, Maria era totalmente contrária a Satanás, no seu ser e no seu agir. E por isso, consequentemente, em relação a nenhuma outra criatura humana, Satanás se enfureceu tanto quanto fez contra ela. Contudo, com a sua fé firme e inabalável como uma rocha, Maria venceu sempre. Em finais do século II, Santo Irineu de Leão escreveu: o núcleo da desobediência de Eva teve sua solução com a obediência de Maria. O que a Virgem Eva tinha ligado pela sua incredulidade, a Virgem Maria desatou com sua fé. Então, Maria é a nova Eva. Eva também era virgem antes do pecado original. Então, ele fala, o que a Virgem Eva tinha ligado pela sua incredulidade, a Virgem Maria desatou com sua fé. Porque Eva, ela não acreditou na palavra que Deus falou para ela. Ela não acreditou porque Deus falou para ela: tem duas árvores, tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer da árvore da vida, mas essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal não pode comer. Porque se vocês comerem, vocês morrerão. Com certeza morrerão. E aí veio a serpente e falou: Deus falou para vocês que não era para comer dessa árvore porque vocês iam morrer? Não, não é bem assim. Ele falou isso porque ele sabe que quando vocês comerem, vocês serão como deuses. E aí Eva, o que Eva fez? Desobedeceu, comeu do fruto e não acreditou na palavra que Deus tinha falado para ela. Deus falou para ela: não come, não pode comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Ela não acreditou. Ela acreditou em quem? Na serpente. Então, Maria, com sua fé e obediência cega a Deus, Maria não desobedece nenhuma ordem de Deus, nada. E ela acredita em tudo, tudo, tudo. Ela guarda tudo no coração, tudo que Deus revelou para ela, tudo que Ele falou, guarda tudo, medita no coração. Tudo, tudo.
O primeiro motivo da grandeza de Nossa Senhora e de sua força contra o diabo não é tanto o fato de ser mãe de Deus, mas a fé com a qual correspondeu ao desígnio de Deus, que a chamava a ser sua mãe e a cooperar com ele na realização do projeto divino da salvação da humanidade e na destruição das obras do diabo. Então, o diabo que, uma conversa com Eva, conseguiu que ela deixasse de acreditar no que Deus falava e fizesse com que ela desobedecesse, com Maria ele nunca conseguiu nada. Por isso ele tem ódio dela. Nunca ela deu nenhuma abertura para ele. E não só Eva dá abertura para ele, nós, seres humanos, filhos dela, que agora não somos mais filhos de Eva, somos filhos de Maria, vamos nos consagrar. E não vamos chamar mais filhos de Eva, filhos de Maria, obedientes como Maria. Temos a fé de Maria, temos que afirmar isso todos os dias. E também como ela, o demônio ficar longe da gente. Não dá abertura para ele, porque se a gente acredita em tudo que Deus nos revela, tudo que ele nos pede, fazemos sempre a vontade dele e não a nossa, não confiamos em nós mesmos. Fazemos tudo com ele, com Maria, não tem espaço para o demônio. Obediência, humildade, igual Maria. Fé. Maria nunca vacilou na fé em Deus, nem sequer um instante, nunca uma dúvida lhe tocou, nem de leve. Nunca ela duvidou de nada e Deus falava para ela coisas que aos olhos humanos era impossível. Você vai ser mãe do Verbo, mãe de Deus. Ela só falou assim, mas como isso vai acontecer? Porque eu não conheço nenhum homem. E o anjo falou, será tudo por obra do Espírito Santo. E ela falou, faça-se em mim. Não questionou. Ela acreditou em tudo. Isso aos olhos humanos era impossível. Abandonou-se sempre a Deus com uma fé inamovível, incondicionada, sem nenhuma hesitação. Ao anjo que lhe comunicava o projeto e o pedido de Deus de uma maternidade na virgindade, humanamente impossível, Maria acreditou e assentiu. Ela só disse sim. Eu acredito, é Deus que está falando. Eu não duvido de nada. Ele é todo poderoso. Ela já conhecia. Ela já... Não foi o primeiro contato que ela teve com Deus, Lógico que não. Ela já conhecia Deus, essa fé ela já tinha. Abandonando-se àquilo que Deus lhe pedia e tornando-se disponível sem reservas, disse, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Alguns dias depois, Maria foi à casa da sua prima Isabel para ajudá-la. Quando, ao entrar em casa da prima, a saudou, João, que estava no seio da mãe, saltou de alegria, comunicando a sua mãe Isabel que, repleta e iluminada pelo Espírito Santo, disse em voz alta, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. E imediatamente Isabel proclamou, Maria bem-aventurada pela fé. Feliz de ti que acreditastes, porque se vai cumprir tudo o que foi te dito da parte do Senhor. Fora a fé de Maria, que tinha enchido de exultação e de Espírito Santo a prima Isabel, induzindo-a a iniciar os louvores que todas as gerações haveriam de dirigir à Mãe de Deus, o Magnífica, que ela compôs. Portanto, a primeira bem-aventurança do Evangelho foi dirigida a Maria, porque acreditou que pelo poder do Espírito Santo se tornaria a mãe do Filho de Deus, segundo a revelação do anjo. Aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Ela não hesitou. Aos olhos humanos era impossível uma pessoa conceber um filho na virgindade. E ela só acreditou. Nunca duvidou de nada. E quando, pouco mais de 30 anos depois, enquanto pregava, Jesus ouviu aquela mulher do povo gritar, felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele retorquiu,
Felizes antes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Com esta expressão, Jesus exaltou a grandeza da mãe pela sua fé. Não é acaso Maria a primeira dentre aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática? E, portanto, não se referirão sobretudo a ela aquelas palavras abençoantes pronunciadas por Jesus em resposta às palavras da mulher anônima? Então, quando Jesus respondeu, felizes, quando a mulher disse, felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram, e ele responde assim, felizes antes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Muita gente acha que Jesus foi, fez pouco caso da sua mãe, porque quando a mulher falou isso, ele respondeu com essa frase, mas ele estava se referindo a ela, com essa frase, felizes antes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Ela é a primeira que escutou a palavra de Deus e a colocou em prática e guardou tudo no coração e meditou e nunca duvidou da palavra de Deus. Ela, é a ela que ele se refere. Maria é digna, sem dúvida alguma, de tais palavras de bênção, pelo fato de se ter tornado mãe de Jesus segundo a carne. Ditoso o ventre que te trouxe os seios a que foste amamentado, mas é digna delas também, sobretudo porque, logo desde o momento da anunciação, acolheu a palavra de Deus e porque nela acreditou e sempre foi obediente a Deus. Sempre acreditou e foi obediente. Ela, com efeito, guardava a palavra, meditava no seu coração e cumpria-a com toda a sua vida. Portanto, Jesus liga a grandeza da mãe não só à maternidade física relativamente a ele, mas antes de tudo a sua atitude de fé e de plena disponibilidade à vontade de Deus. A íntima união com Deus e a adesão perfeita à palavra divina são o motivo mais alto da bem-aventurança de Maria. Antes de ser física, a maternidade de Maria foi espiritual, por causa das ligações do Espírito que se formam na escuta e na observância da palavra de Deus. E foi especialíssima porque só ela, entre todas as mulheres da terra, também teve uma maternidade física relativamente ao Filho de Deus. Em contrapartida, todas as outras criaturas humanas geram Cristo em si mesmas e nos outros por meio da escuta e do cumprimento da palavra e da vontade de Deus, mas espiritualmente. Olha esse trecho, como é importante. Maria, ela é mãe natural de Jesus, física, além de ser, por vontade de Deus, ela é humanamente mãe de Deus. Em contrapartida, todas as outras criaturas, nós geramos Cristo por meio da escuta e do cumprimento da palavra e da vontade de Deus. Nós vamos gerar Cristo por meio de escutar a sua palavra, acreditar e cumprir a sua vontade. A fé de Maria revela-se novamente nas bodas de Caná, onde, confiando no poder ainda não revelado de Jesus, provocou o seu primeiro sinal, isto é, o seu primeiro milagre, a prodigiosa transformação da água em vinho. Tendo alcançado este sinal prodigioso do Filho, Maria também ofereceu um apoio à fé dos discípulos. E assim como pela sua fé tinha introduzido Jesus no mundo, como ela introduziu Jesus no mundo porque acreditou no que o anjo disse, no evento fundamental da encarnação, assim também introduziu Jesus na sua missão pública, precedendo na fé os discípulos que, como diz o Evangelho, depois do milagre, creram. Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais miraculosos, com o qual manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele, através de Maria. A maior batalha contra a fé de Maria, movida por Satanás, desenrolou-se aos pés da cruz, onde ele pôs em ação toda a sua força maléfica contra ela, para que ela duvidasse. Mas, embora no coração de Maria houvesse a dor mais dilacerante, provada por uma criatura humana, porque ela sabia quem era aquele que morria na cruz e o porquê de morrer daquele modo, também havia um amor desmedido que brotava da sua fé viva e inabalável.
Embora Satanás procurasse provocar a mais mínima fenda na fé de Nossa Senhora, suscitar-lhe a mínima dúvida, não conseguiu sequer arranhar a sua fé. Maria acreditava firmemente que era precisamente aquele o modo doloroso e aparentemente absurdo de Jesus vencer, triunfar e reinar, realizando a redenção da humanidade inteira, mesmo a sua própria, que lhe tinha sido aplicada preventivamente. Então, nesse momento da cruz, a fé de Maria que foi mais provada, porque ela poderia ficar questionando com Deus, mas por que desse jeito? Não poderia ser de outra forma? Não teria uma outra forma de redimir a humanidade? Ela poderia ter discutido isso com Deus. Meu filho precisa morrer mesmo, desse jeito, tão humilhado. Precisa ser desse jeito, não pode ser menos. Não, ela nunca duvidou, ela aceitou tudo. Maria, e essa parte que ele fala que a redenção, Maria também foi redimida, só que a redenção foi aplicada nela preventivamente, quando ela foi concebida sem o pecado. Jesus já aplicou nela os frutos da redenção, antecipadamente. Maria compreendia que através daquela morte se realizava a profecia de grandeza que o arcanjo Gabriel lhe tinha prenunciado. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria acreditava que era o Filho de Deus quem gritava: meu Deus, por que me abandonastes? Maria acreditava que por aquele sacrifício e por aquela morte cruel, ela, humilde serva de Deus, tinha sido tornada maior que todas as criaturas e que todas as gerações haveriam de chamar-lhe bem-aventurada. Mas também acreditava que depois da morte, o Filho haveria de ressuscitar, e depois das trevas de Sexta-feira Santa, esperou sem duvidar pela manhã da ressurreição. Maria era a única nesse momento que acreditava que Jesus ia ressuscitar. Mas ninguém na face da terra acreditava que Jesus ressuscitaria. Ela era a única, a fé dela nunca foi abalada, ela acreditou em tudo. Ela viu, ela só sabia que Jesus ia ressuscitar e ela acreditou firmemente, nunca duvidou. Mediante a fé, ela participou na morte do Filho, na sua morte redentora. E por aquela fé que permaneceu íntegra numa provação como nunca houve nem haverá entre as criaturas humanas, também mereceu viver uma experiência de intensidade bem maior do que qualquer outra criatura humana, a experiência da nova existência do Filho glorificado depois da ressurreição. Portanto, o que tornou Maria bem-aventurada e grande foi a fé com que sempre acreditou em Deus e sempre cooperou com Ele. Não houve maior ódio, nem nenhuma outra criatura humana foi combatida tão furiosamente pelo demônio como foi Maria durante a vida terrena. Mas ela nunca cedeu em nada. Maria disse sempre um não, seco e total ao demônio, e um sim, decidido e pleno de amor a Deus. Sempre sim, sem hesitar, sem duvidar, sem questionar. O cume dos ataques do demônio manifestou-se ao pé da cruz quando seu filho foi deposto da cruz. E nas horas seguintes à sepultura, Maria ofereceu, por amor de Deus e da humanidade, sofrimentos tão intensos que nenhuma outra criatura humana poderá alguma vez experimentar. Durante toda a sua vida, amando Deus acima de tudo e conformando-se momento a momento à sua vontade, Maria elevou-se cada vez mais na sua santidade inicial, já superior de todos os anjos e santos de todos os tempos, crescendo de tal maneira na sua comunhão de amor com Deus, que quando foi assunta em alma e corpo ao paraíso, chegou ao vértice da união com Ele, como nenhuma outra criatura humana poderá algum dia igualar. Todavia, embora nunca ninguém possa igualar Maria em santidade, é imitável nas atitudes evangélicas. Na sua biografia, Santa Teresa do Menino Jesus exortava os pregadores e teólogos a falarem da santidade sublime e das virtudes de Maria, sem desencorajar aqueles que querem imitá-la. Então, confirmando o que o São Luís fala, que a gente tem que imitar as virtudes de Maria de acordo com a nossa capacidade. Parece que João Paulo II, no segmento do Concílio Vaticano II, tinha feito essa exortação da santa.
Ela é um modelo excelentíssimo da igreja, exemplo de perfeição a seguir e imitar. Como o João Paulo II era muito mariano e ele lia o tratado, então ele fala de acordo com o que fala o tratado. Ela é um modelo da igreja, ela é a perfeição a seguir e imitar. De fato, Maria é um excelentíssimo modelo, porque a sua perfeição supera a de todos os outros membros da igreja. Significativamente, o concílio acrescenta que ela realiza essa função na fé e na caridade. Sem se esquecer que Cristo é o primeiro modelo, o concílio sugere que, desse modo, que há disposições interiores próprias do modelo realizado em Maria, que ajudam o cristão a estabelecer uma realização autêntica com Cristo. De fato, ao olhar para Maria, o crente aprende a viver a sua comunhão com Cristo de maneira mais profunda, a aderir a Ele com fé viva, a voltar a pôr nele a sua confiança e a sua esperança, amando-a com a totalidade do seu ser. Nossa Senhora é para cada cristão modelo perfeito de fé, mas também quer tornar-nos participantes da que foi a sua fé durante a sua existência terrena. Ao descrever os maravilhosos efeitos da consagração à Virgem Maria, São Luís Maria Grion de Montfort também indica a participação na fé de Maria. Então, o padre Francisco Belmonte está falando do tratado. Ele escreve: a Virgem Santa far-te-á participante da sua fé, uma fé que venceu aqui na terra a fé dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos e dos santos. Agora que reina no céu, Maria já não possui essa fé, porque vê claramente todas as coisas em Deus com a luz da glória. Contudo, por beneplácito do Altíssimo, ela não a perdeu quando entrou na glória, manteve-a para conservá-la na igreja militante, a favor dos seus mais fiéis servos e servas. Por isso, quanto mais benevolência receberes desta augusta princesa e virgem fiel, mais a tua conduta de vida é inspirada somente pela fé. Esse texto de São Luís parece ter inspirado algumas afirmações de João Paulo II sobre a fé de Maria, que, embora não permaneça formalmente no céu, é porém comunicada aos fiéis. A peregrinação da fé da bem-aventurada Virgem Maria representa um constante ponto de referência da Igreja para cada indivíduo e para as comunidades, para os povos e as nações, e, em certo sentido, para a humanidade inteira. Tendo por base o testemunho histórico da Igreja, a fé de Maria torna-se, de algum modo, incessantemente a fé do povo de Deus a caminho, das pessoas e das comunidades, dos ambientes, das assembleias e, por fim, dos vários grupos existentes na Igreja. Exemplo extraído dos exorcismos. Sabemos que a fé de Maria não pôde deixar de traduzir-se desde o primeiro instante da encarnação em adoração do Verbo, presente no seu ventre imaculado e em impulsos de incomensurável amor. Eis como maligno, na solenidade da Assunção, da Anunciação de 2009, com profunda náusea se exprimiu acerca da fé e do amor de Maria por Jesus, nos 9 meses em que ela o trouxe no ventre. Quando o arcanjo Gabriel chegou, o demônio diz, no exorcismo, quando o arcanjo Gabriel chegou, não duvidou, acreditou, e chegou aquela alma tão branca, a alma que o Pai dava a Jesus, juntamente com o corpo e a segunda pessoa divina. E chegou aquela alma tão branca, o demônio viu a alma que o Pai dava a Jesus, juntamente com o corpo e a segunda pessoa divina. Ela conhecia as Escrituras, Maria conhecia as Escrituras, sabia quem tinha no ventre e guardava-o. Ela já conhecia as Escrituras, o Antigo Testamento. E ela sabia que era o Verbo encarnado que ela trazia no ventre e guardava-o. Estava sempre em silêncio, com os olhos baixos, sorrindo levemente, mas bela. Exultava no espírito. O seu Senhor tinha-a escolhido. Era esplêndida, como é esplêndida agora. O seu Senhor desceu. Ela que o ama tanto. A partir deste ponto, com ainda maior repugnância, fala na primeira pessoa. Como hei de dizer a José? Ele, Deus, pensa nisso.
ele está falando, né, ele está descrevendo o que Maria disse. Como hei de dizer a José? Deus, pensa nisso. Deus, pensará nisso, compreenderá. Tenho no seio o Salvador do mundo. Imaginai, não podeis imaginar que graça, que graça, que graça, que alegria e que amor. Que amor eu sentia, um amor que superava tudo, todo o meu medo. Medo pelo que José poderia pensar quando se encontrasse diante do mistério daquela gravidez. Um amor profundo, um amor que se pode palpar de tão forte que é. Então, o demônio narrando em primeira pessoa o que Maria estava pensando, falando, né? Quando ele disse assim, o que José pode pensar, mas a graça que ela tinha, o amor que ela tinha era tão grande que superava esse medo do que José poderia pensar sobre ela. Na sexta-feira santa de 2009, durante um exorcismo, repentinamente o demônio gritou com grande raiva estas palavras. Quando aquele disse, mulher, eis o teu filho, e ao outro, eis a tua mãe, como o disse, e de que modo o disse, teria enchido o coração do mais bastardo deste mundo. Disse-o, o demônio batia os dentes como se tivesse frio. Com um amor, ele disse com um amor indescritível, saiu uma luz dos seus olhos e amor. Eis, este é o teu filho. E ela ficou com o coração cheio de alegria. Por que te alegras? O teu filho está na cruz, está a morrer. Por que está alegre? Por quê? Se ao menos ela tivesse duvidado uma vez, dizia com muita raiva, nunca duvidou, nunca sofreu pelos sofrimentos do filho, mas nunca duvidou. Se vós tivesses ao menos uma migalha daquela fé, o demônio falando pra gente, ela nunca duvidou, porque ele tentou ela muito na cruz, quando ela estava lá sofrendo, para ver se ela duvidava, mas ela nunca duvidou, ela oferecia, ela sofria junto com o filho, e ela estava alegre, ao que ele fala aqui. Quando Jesus virou para ela e falou, mulher, eis o teu filho, e ao outro, eis a tua mãe, o demônio fala que isso teria enchido o coração do mais bastardo deste mundo, por tanto amor que Jesus colocou nessas palavras. Com um amor indescritível e uma luz que saiu dos seus olhos. E nesse momento Maria ficou com o coração cheio de alegria. E ele começou a tentar ela. Por que você está alegre? Seu filho está na cruz, seu filho está morrendo, sofrendo e você está alegre. Mas ele não conseguia abalar a fé dela. No dia 15 de setembro de 2006, memória litúrgica de Maria Dolorosa, porque o demônio inventivava grandemente a Virgem Maria, ordenei-lhe que tecesse os louvores da Virgem Maria. Depois de ter recusado, com desdém, obedecer a minha ordem várias vezes repetida, disse com grande repugnância, Santa Imaculada, como o mais puro dos metais, sem mancha, sem a mínima sombra de dúvida, nem sequer quando o via flagelado, pregado, nunca duvidou das suas palavras. Ela sempre soube que ele tinha dito a verdade e que tudo servia para cumprir as Escrituras, que ela conhecia tão bem e que ensinava e que seguia, e por cujo cumprimento tanto tinha orado desde o nascimento. Olha o que o demônio está falando. Ele confirma o que Maria de Jesus Águeda escreveu na mística Cidade de Deus. Tinha orado desde o nascimento, desde que Maria nasceu, desde que ela estava no ventre de Santa Ana, ela orava pelo Messias, pela vinda do Messias. Ela não sabia que ela seria a mãe, mas já desde esse momento ela já orava pela vinda do Messias. E ela sempre soube que Deus tinha dito a verdade. Ela nunca duvidou. Assim devemos também ter essa atitude em relação a Deus, nunca duvidar de nada, sabendo que tudo, ela tinha essa fé, mesmo sofrendo, ela sabia que tudo era para cumprir o que estava nas Escrituras, era para cumprir a redenção, ela nunca duvidou da palavra de Deus. Agora a gente vai falar sobre a humildade de Maria. O que o padre, o Francesco Bamonte, fala da humildade de Maria, depois do que um exemplo do exorcismo.
A humildade de Maria. Na linguagem bíblica, humildade é quem reconhece que deve tudo a Deus e espera tudo dele. Então, reconhece que não é nada, que é tudo vem de Deus. Humilde é quem se põe numa atitude de total dependência de Deus. Então, nessa consagração que a gente vai fazer, total dependência de Deus. Fazer tudo com Maria, por Maria e Maria é fazer tudo com Deus, com Jesus, em Jesus, por Jesus. Fazer tudo com Ele. Essa é uma atitude de uma pessoa humilde. Sabe que não é nada, que não consegue fazer nada sozinho, nada de bom. Se apoia em Deus, deve tudo a Ele. Confia só nele e não tem outro desejo nem encontra outro motivo de alegria que não seja procurar incessantemente Deus e fazer sua vontade. Olha a descrição de humildade que ele fala, muito bom. Abraçada com amor e completa disponibilidade. Então, a pessoa humilde, ela só confia em Deus. O desejo dela está sempre voltado para Deus. A alegria dela só encontra em Deus. E em fazer sua vontade. Por mais que a vontade de Deus seja ver meu filho pregado na cruz, igual a Maria. Mesmo assim, ela estava alegre, porque ela estava fazendo a vontade de Deus. E ela é humilde, ela confia só em Deus. E ele falou, Maria, para redimir o mundo, eu preciso morrer na cruz. E ela, sim, eu acredito, eu confio em ti. E eu me alegro fazendo a sua vontade, mesmo sendo uma dor indescritível. E assim na nossa vida. Mesmo que seja uma dor, um sofrimento, sabendo que é vontade de Deus, eu aceito, confio nele e sei que isso é para um bem maior. Isso é ser humilde. E completa disponibilidade, sempre estar disponível ao que Deus quer de nós, sempre. Sempre dizer sim a Deus. Desde as fibras mais profundas do seu ser, o humilde deseja e aspira a ser totalmente de Deus, é o que a gente está procurando. Ser totalmente de Deus. A humildade coincide com a pobreza em espírito de que Jesus fala nas bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. É a pobreza não tanto como condição social, mas como atitude interior de abandono confiante à onipotência de Deus e abertura incondicional aos seus projetos divinos. Então, ser humilde, a pobreza espiritual não é pobreza de condição social, é pobreza de abandono e confiança em Deus. Eu sou pobre, eu não tenho nada, não quero nada, eu só confio em Deus. Eu me abandono aos seus projetos, ao que Ele quer de mim. Confio cegamente na sua vontade, confio e quero fazer a sua vontade. Maria viveu a humildade tão intensamente como nenhuma outra criatura no mundo. Ela estava pronta ao mínimo aceno da vontade de Deus, que acolheu em toda a sua vida com seu sim, contínuo e sem reservas, professando-se a serva do Senhor. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria sempre dizia isso, para tudo. Maria, seu filho vai morrer na cruz. Sim, Fiat. Maria, seu filho vai ser perseguido, está sendo perseguido por Herodes, vocês vão ter que fugir para o Egito, ficar lá um tempo. Sim, nunca duvidou de nada, ela sempre, ao menor aceno da vontade de Deus, ela falava assim, eis-me aqui a serva do Senhor, por mais que isso fosse dolorido. Ela sabia que Deus poderia fazer um prodígio, um milagre e escondê-los em outro lugar. Ela não duvidava, ela não questionava nada. Deus falou para ela, o anjo veio e falou, José, pegue o menino e sua mãe e vão para o Egito e foge. E eles foram, foi sofrimento, foi muito sofrimento a viagem para o Egito. E ficar lá também foi. Ela nunca questionou nada. Eles passaram fome, José mendigava o pão, sabendo ela que Deus poderia enviar anjos com alimento para eles. E ela nunca duvidou de nada, ela sabia que era a vontade de Deus, ela nunca se opôs à vontade de Deus.
Então a atitude de um filho, de um consagrado é essa: nunca se opor à vontade de Deus, sabendo que ele pode fazer de outras formas, mas essa é a vontade dele. Então, fiat, aceito. Foi isto que ele permitiu cantar com absoluta verdade e liberdade do coração. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Jesus fala no livro do céu que a felicidade da alma que está aqui na terra é fazer a vontade dele, é viver a vontade dele. Então Maria, bem-aventurada, porque sempre fez a vontade de Deus, nunca se opôs ao mínimo desejo de Deus. Maria, humilde serva do Senhor, consagrou-se totalmente ao serviço de Deus e à obra do Filho pela salvação dos homens. Segundo o ensino dos evangelhos, servir é reinar. No comentário do Lecionário Mariano da Igreja, na Santa Missa Votiva, Maria, Virgem Serva do Senhor, lemos: Maria, humilde serva, é elevada à dignidade real, já que serviu Cristo. Deus Pai honrou-a muito, e porque aderiu plenamente à sua vontade, o próprio Deus exaltou-a como rainha gloriosa ao lado do trono do seu Filho. Nisto está a bem-aventurança de Maria, como proclama o versículo aleluiático: És bem-aventurada, ó Virgem Maria, que te chamaste serva do Senhor, agora exaltada acima dos coros angélicos. Toda a igreja te saúda, Rainha do céu. Nunca nenhuma criatura humana igualou a humildade de Maria. Satanás, em vez de reconhecer que é criatura, aspirou a ser adorado como se fosse Deus. E recusando a verdade conhecida sobre Deus, não quer reconhecê-lo como fonte da vida e o seu bem supremo. A soberba de Satanás veio disso, porque ele queria ser reconhecido como Deus. Ele era criatura, criada por Deus, mas ele queria ser adorado como Deus, assim como Deus é adorado. Ele não reconheceu como fonte da vida e o seu bem supremo. Ele não reconhecia que Deus é a fonte da vida e de tudo que ele tinha. Isso é humildade, reconhecer que tudo vem de Deus. Ele não reconheceu. Então, os filhos de Maria são humildes como Maria, reconhecem tudo a Deus. E os filhos de Satanás querem ser adorados como deuses. Não reconhecem que tudo vem de Deus. Humildade é reconhecer que tudo vem de Deus. Satanás, cego pela sua grandeza, recusou Deus, pensando que podia diminuí-lo e propondo-se como alternativa a ele, à frente das outras criaturas angélicas e humanas. Ele queria se colocar como Deus. Assim, enquanto Maria se afirmou humildemente serva do Senhor, Maria, que já tinha todas as graças, ela sabia de todas as graças que Deus derramou nela. E ela nunca atribuiu a ela. Ela sempre se falava serva do Senhor. Ela sabia que ela era criatura. Nunca deixou de se reconhecer como criatura. Assim, enquanto Maria se afirmou humildemente serva do Senhor, Satanás, pelo contrário, exaltou-se, proclamando-se Deus e refletindo com a sua atitude em relação ao verdadeiro Deus: Não o servirei, como já referi anteriormente, porque quando Deus revelou para Satanás que ele se encarnaria em uma carne humana, que o Verbo se encarnaria numa carne humana, porque antes mesmo do pecado original, de todo jeito, Jesus se encarnaria. Jesus iria conviver com os humanos. Deus iria se encarnar de todo jeito. E Satanás falou: Eu não servirei a carne humana. Não me rebaixarei. Eu sou espírito puro. Por que não eu? Porque não usa o meu espírito para se encarnar? Por que não eu? Tem que ser uma criatura humana. Não servirei. E ele não quis servir ao projeto de Deus. Deus revelou para ele a verdade, queria se colocar numa carne humana.
Ele falou: não servirei. Como já referi anteriormente, parece-me que nesta atitude estão incluídas a recusa da encarnação do Filho de Deus e a predestinação de Maria a ser mãe do Filho de Deus e rainha dos anjos e dos homens. Então, nesse momento, os anjos que falaram: não servirei ao projeto de encarnação, Deus se encarnar num ser humano, ser filho de uma mulher, não servirei. Aí ele levou junto os anjos que concordavam com ele. Portanto, enquanto Maria pode ser considerada, com razão, rainha da humildade, Satanás é, pelo contrário e por excelência, o rei da soberba. Exemplos extraídos dos exorcismos. Um dia, gritando, o demônio disse: sabes como é que ela me combate? Com a humildade. Ela sente-se ainda a última, embora seja a primeira. Ela sente-se a mais inútil, embora seja a única útil, a única necessária a todos vós, imundos seres humanos. A única necessária. É o que São Luís fala. Por meio dela chegaremos a Cristo, por meio dela seremos santos. A única necessária, o demônio confirma. Vós sois a abjeção, e ela sente-se maior abjeção que vós. Odeio a humildade e odeio todos aqueles que o são, a começar por ela. A sua humildade humilha-me mais do que o poder dele. A humildade de Maria humilha mais o demônio do que o poder de Deus. Olha a importância da humildade. Outras vezes disse: a alma daquela resplandece da sua humildade. Se fosseis humildes, também de vós emanaria luz, e todos vê-la-iam. Por isso, devo convencer-vos a que sejais soberbos, de modo que todos vejam o negro do inferno, em vez da luz do paraíso. Olha isso que ele fala. A alma de Maria resplandece humildade. Se a gente fosse humilde, como Maria é, resplandeceria luz da nossa alma. E aí, o que ele faz? Por causa disso, ele tem que nos convencer a ser soberbos, para emanar as trevas do inferno, em vez da luz do paraíso. Sempre que ela vos convence a renunciar à soberba, vence uma batalha. Sempre que Maria nos convence a renunciar à nossa soberba, ao nosso orgulho, a nós mesmos, à nossa vontade, à nossa razão, ela vence uma batalha. Sempre que entregamos um ato a Maria e falamos: Maria, mãe, eu renuncio agora à minha vontade nessa ação que estou a fazer. Renuncio a mim mesma. Renuncio o meu espírito. Que reine em mim a vontade divina. Eu renuncio à minha vontade. Toda vez ela vence uma batalha. Olha só que interessante. Nunca ninguém como ela. Nunca teve a atitude interior e profunda de humildade ao seu Deus. Nunca. A quem quiser segui-la, basta isso. Olha o que ele está falando. A quem quiser seguir Maria, basta ser humilde, como ela foi a Deus. Basta ser humilde. A quem quiser imitá-la, basta ser humilde. Nem por um instante ela deixou de ser tão estupidamente humilde. Não a suporto de modo nenhum. Não a suporto de modo nenhum. Mesmo agora que foi coroada, que é rainha, e tem à sua volta anjos, arcanjos, serafins, continua a ser a mais humilde de todas. Mesmo no céu, Maria não perdeu sua humildade. Mesmo lá, com todos os anjos a seu dispor, ela não deixa de reconhecer que ela é criatura e que ela é a mais humilde, que tudo que ela tem, a bem-aventurança dela, provém de Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.